Shalom, shalom, e aí pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Aiof, sobre Jó. Vamos começar comentando algo que outrora nós havíamos comentado aqui no nosso canal, que é justamente sobre aquela questão dele ter falado, né? Do inimigo ter falado ao Eterno: verás se não blasfema, ou se não te amaldiçoa na tua face, né? Em Jó, capítulo 1, versículo 12, e capítulo 2, 5 e 9, nós vamos ver, analisar no hebraico o que esses textos estão dizendo. Vamos lá? Vamos ler na Almeida Revista Atualizada, Jó, capítulo 1, versículo 11. Diz o seguinte: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Na Bíblia Hebraica Stuttgartense traduzida, Jó 1,11, nós temos: estende, porém, a mão e toca em tudo que ele tem, e na tua face te abençoará. Mais ou menos isso, a tradução. Esse te abençoará aí, que está no texto original, Ibareha. Essa expressão Ibareha significa te abençoará, que é um caso de Tikkun Soferim, correção dos escribas. Na crítica textual, o Tikkun Soferim é a correção dos escribas. É quando os escribas, na hora de copiar um texto sagrado, eles sentem uma necessidade de substituir um termo por outro, fazer alguns ajustes para o texto correr de forma mais suave. Nesse caso aí é um tipo de eufemismo. Então, 1 Samuel 3,13, nós vemos a palavra Elohim substituída pela expressão no hebraico, que significa contra si mesmo. 1 Samuel 3,13. Vamos ver o que é que diz em 1 Samuel 3,13. Melahim Aleph. Não, Shemuel Aleph 3,13. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que é que diz lá. Observe. A expressão que está lá é Lahem, que significa a si mesmos. Olha só a diferença de Elohim para Lahem. Então, mudou bastante. Então, eles não blasfemaram contra Elohim, eles blasfemaram contra Lahem, contra eles mesmos. É uma forma de evitar a profanação do nome do Eterno por meio de eufemismo, usando o texto original pelos escribas. Então, essa substituição aí é para evitar a profanação do nome do Eterno. Vamos agora para Aiof 2,5. Jó 2,5 na Almeida Revista Atualizada. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. BHS traduzida, Jó 2,5, Aiof 2,5, vamos lá? Estende, porém, a mão e toca nos seus ossos e na sua carne, e verás se na tua face não te abençoará. Olha só a diferença de não blasfema para te abençoará, que é Ivaraheha, te abençoará. Jó 2,9, Almeida Revista Atualizada. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2,9, BHS traduzida. Lembrando que essa tradução da BHS não é uma tradução literal. Por isso que nós temos o aparato crítico e a Bíblia Hebraica Stuttgartense e a Bíblia Hebraica Quinta para tentar chegar mais próximo ao original. Então aqui é só algo mais ou menos o que seria a tradução. E lhe disse sua esposa: ainda persevera em tua integridade? Abençoa teu Deus e morre. Olha a expressão que ela usa aí no lugar de amaldiçoa. Ela usa a expressão Bareha Elohim, que é abençoa
o teu Deus. A expressão Vaikalel, ela aparece em Jó 3:1 e amaldiçoou, Vaikalel. Ela é usada em relação ao dia natalício de Jó e não Jó amaldiçoando o Eterno, jamais. Agora nós vamos entender alguns pormenores do livro de Aiov. A princípio, o concílio celeste parece um apóstolo. Jó capítulo 1, versículo 6. Veio também Satanás entre eles. Então, Gam, Hassatan, também Satanás, também o acusador. Essa expressão hebraica, Gam, é como sendo referindo ao mau funcionário que ele foi expulso de uma empresa e não sendo mais aceito, ele resolve aparecer, inserido de volta na empresa. É uma forma irônica, que a gente chama persona non grata. Então, veio também Satanás entre eles. É como está dizendo, olha só quem veio no meio deles. Quem não era para estar lá, estava lá. Que é justamente Hassatan. No hebraico não se usa o artigo antes do nome próprio. Então esse Ra aí, pela gramática, não designa um nome próprio aí. Seria Satã se fosse um nome próprio. E seria adversário, acusador, promotor, força do mal. Aí está mais para adversário de acusação. Satanás aparece no céu não com seu nome próprio de Satanás, mas como um cargo de promotor jurídico. Entenda que o que eu estou dizendo aqui é apenas uma tese difundida no meio acadêmico e não uma verdade absoluta. Eu, particularmente, eu não considero que isso seja, apesar da veracidade, analisando o ponto de vista do texto hebraico, mas há controvérsia sobre isso, então eu prefiro ficar neutro acerca de se isso de fato é algo que a gente possa afirmar de forma cabal. Então, o processo jurídico no Antigo Oriente Médio não existia advogado de acusação com profissão. Então, funcionava assim. Tipo, vamos supor que Bartolomeu pegou o cavalo de Andreus emprestado e não devolveu. Ele lesou Andreus, então Andreus ia ter com o rei e governador da cidade e dizia: Bartimeu me lesou no meu cavalo e eu quero meu cavalo de volta. Se o rei achar que a causa de Andreus é proibida, ele chama João na frente de todos, dá o título a Andreus de Satã, advogado de acusação, e assume papel de rei ou governador, juiz e advogado de defesa. Ele vai prescrever que Bartolomeu, você vai pagar um cavalo e pode pagar em 1 ano, por exemplo. O governador se torna advogado de defesa no sentido de não permitir que Bartolomeu pague uma pena maior, tipo a morte do filho dele. O governador pode pagar o cavalo e livrá-lo da dívida. Quando Satanás aparece no céu, ele vai como vítima nesse sentido aí. Ele se sentiu lesado, ele reclama contra Deus. O objeto da perda da demanda é Jó e a terra. Observe de onde vens, Merim Tavor, de onde vens. O que você faz aqui? Rodear a terra e passear por ela. Essa expressão, Shut Bahart, o Meirit Halerba, quando Deus pergunta para Hassatan, de onde ele vem, né? Merim Tavor, lá em Jó capítulo 1 e 2, a gente tem Deus perguntando isso para o adversário. E ele responde em ambos os casos, ele diz assim, ok, vamos ver,
diz, ó, Mishut Baharetz, o Mehit Haler Bar. Mishut Baharetz, o Mehit Haler Bar. Que é de rodear a terra e passear por ela, que é uma expressão idiomática que se reporta a um trajeto que um rei faz pelo seu reino para ver se ninguém se opôs ao seu reino. Exemplo, Deus passeava na terra quando Adão e Eva haviam pecado. Davi passeava por seu palácio quando viu Batseba no banho. Quando Satanás fala de passear na terra, ele fala questão de direito, porque o casal adâmico pecaram e a terra agora é dele. É como que ele diz, a terra é minha. Em direito, nem tudo que é legal é moral. Alguma coisa pode ser permitida pela lei, mas que aos olhos de Deus não tem moral isso aí. Então não era moral Satanás ter posse da terra, mas era legal por causa da queda do homem no Éden. Aí Deus diz, né? Viste meu servo Jó. Em outras palavras, tem um que não se opõe ao seu governo. Satanás, ele se opõe porque o Senhor compra. Satanás diz, né? Ele se opõe porque o Senhor compra. O Senhor o cercaste, o abençoaste, a obra das tuas mãos abençoaste, enfim. O universo ouvia a discussão. Deus é onisciente, o universo não. Deus não precisava se explicar para Satanás por amor a toda a sua criação. Deus responde a Satanás, pode testar Jó, você vai ver que ele é fiel a mim, porque ele me ama, não porque eu o comprei. Então, Deus disse, eu conheço ele. Você pode testar que você vai ser envergonhado. Ele me ama pelo que eu sou, e não pelo que eu faço por ele. Em Jó 38, Deus explica essas coisas, ou tenta explicar a Jó. Quando Deus diz, cinge os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus usa o redemoinho como uma motocicleta para dar uma carona a Jó e lhe explicar algumas coisas. Cinge os lombos é uma gíria hebraica, é tipo, vamos dar uma volta. Então, vamos ver lá no livro de Aiov, capítulo 38, essa questão aí. Aiov, se tiver a Bíblia hebraica e quiser nos acompanhar, fique à vontade aí. Aiov 38. Aqui, jovem. Tudo bem. Vamos lá. Cinge os ombros como um, eu perguntarei, tu me farás saber. Aqui, ele diz, Ezarna, Kegever, Halatseha, Ve Ezaleha, Ve Rodieino. Cinge os ombros como homem, que no caso é Ezarna Kegever, Relatseha, Uashialeha Veodien. Eu te perguntarei, tu me farás saber, ou tu me darás a resposta. Shehilá, né? Expressão, a origem da expressão. Então, esses cinge os lombos é uma gíria hebraica, tipo, vamos dar uma volta. Abri um parênteses aqui para falar sobre Leviatã e Behemoth, que são monstros mitológicos, animal terrestre, Behemoth, e marítimo, Leviatã. Há quem diga que isso tem a ver com as duas bestas do Apocalipse, a que emerge da terra e da água. Jó temeu esses monstros. Em outra ocasião nós vamos ver questão de monstros
na Bíblia. Eu não me recordo se eu já falei aqui no canal, mas se não, a gente depois nós comentaremos acerca. Então Jó temeu esses monstros. E eu imagino Deus dizendo para ele: tá vendo, Jó, contra quem eu estou lutando? Deus lutava com Leviatã. Também tem um sentido, Leviatã, de forças políticas, certo? Então Deus, ele permitia os governos humanos e também os governos espirituais, mas Deus sempre esteve acima de todos os governos e todos os poderes. Em Jó 42, a resposta de Deus é: eu sei, Jó, o que é sofrer. Quando Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Peraí, Deus apareceu visível para Jó? Os homens usam uma máscara para se esconder. Deus usa uma máscara para se revelar, disse Calvino. Então, Deus estava ali mascarado no redemoinho. E interessante que esse redemoinho aí, ele aparece na Bíblia hebraica sem a pontuação, no rodapé, que ele vai estar como deve ser pronunciado. Ele é o que a gente chama de escrito. Tem o Ketibi Keri, tem o Keri, o Ela Keri, o Keli, o Era Ketibi e Ketibi, o Ela Keri. Tem um escrito que deve ser escrito, mas que não deve ser lido, e escrito, enfim, tem essas questões do que é lido e do que não é. Então o nome está lá escrito, mas a forma de ler está no rodapé. Mas continuando, voltando de onde nós estávamos, depois a gente pode discorrer acerca dos modos de leitura da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que vai envolver a questão do sistema de Ketibi Keri. Então, Deus, de certa forma, estava revelando Cristo a Jó, por incrível que pareça. Então, essa questão do mal e do bem, né? Existe um grande conflito entre o bem e o mal. Deus permitiu que o conflito surgisse por amor à liberdade que Ele nos deu. Se sofremos demais, não suportamos. Se sofremos pouco, não sabemos quão mal é o mal e não desejamos nos livrar dele. Por isso que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, em um dos seus livros, ele diz, em Kohelet, em pregador, congregador, que nós chamamos de Eclesiastes, ele diz que, com minhas palavras, né, que as coisas futuras estão encobertas ao homem, para que o homem não saiba o que há de ser depois dele. Para que a gente, nessa de não saber se vai vir o mal ou o bem, a gente dependa de Deus. Porque o segredo de uma vida alegre, de uma vida feliz, digamos assim, é depender de Deus. Nós vemos isso na história de Israel. Na trajetória dos 40 anos no deserto, a gente vê isso claramente. E também na era teocrática e monárquica. Mas voltando para cá. Então, estamos em guerra, Jó. E a prova maior que eu amo vocês, Deus dizendo a ele, é que eu não estou usando o meu poder, mas sim o meu caráter nessa guerra. Deus não usou para mostrar para Satanás que a amizade dele com Jó, o poder, ele usou o caráter. Se Deus lutasse com o diabo, como Deus, não teria luta. A luta nem começaria, porque Deus destrói o diabo só com o seu caráter e amor. E o seu poder é infinito. Deus facilmente destruiria o inimigo. Imagina só Deus dizendo: Jó, eu também sei o que você está passando, porque eu também me tornei homem, eu também fui crucificado, eu não conheço mal só por teoria. Também que eu falo assim é no sentido de que ele passou por sofrimentos. Claro, não se compara o sofrimento do Messias com o sofrimento de Jó, até porque o do Messias foi infinitamente injusto. Nunca houve uma injustiça maior do que essa. E
Deus conhece o mal na carne, porque mesmo sendo onipotente, ele sabe o que é não conseguir carregar uma cruz. Mesmo sendo onisciente, ele sabe o que é ficar um tempo sem saber ao certo o que vai acontecer. Ele sabe o que é chorar e não conseguir se conter, porque um amigo morreu, que foi no caso da morte de Lázaro. Enquanto todo o nosso sofrimento será provisório, o preço que Cristo pagou será eterno. O preço da salvação fez Jesus ficar para sempre em um corpo humano e com marcas eternas, ainda que em corpo glorificado. Esse assunto é bem polêmico e tem várias vertentes acerca. Não vamos entrar nesse assunto. Então Deus pagou o maior preço, João 3,16. Nós devemos ter ciência de que se Jó sofreu, não se compara ao que o Mestre, na pessoa de Cristo, sofreu, né? E por que não dizer que o Pai sofreu também? Porque ver o seu único filho, a quem ele amava, sendo morto ali de forma injusta por pecadores que não mereciam tamanho sacrifício, não foi fácil, certamente. E sim, foi por mim e por você. Como se não bastasse todo o sofrimento de Jó, todo aquele drama de querer entender de alguma forma por que tudo aquilo se passava na vida dele, ele ainda tem 3 amigos que lá no Ceará a gente chama de amigo da onça. Ele faz Bildade e Zofar. Ele é um jovem que aparece depois, mas ele acreditava que só pecadores sofrem. Então, na mente dele só quem sofre são os pecadores. Então, se Jó sofria, Jó era pecador. Ele significa Deus é ouro fino, ou tesouro de Deus. Em Jó 4, 7 e 8 diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos, segundo eu tenha visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então, para ele só os pecadores sofrem. E o amigo dele, o Bildade, que no hebraico significa Bel, amor, ou filho da contenda, ele é descendente da tribo oriental de Subo, que é filho mais novo de Abraão, ele descende de Abraão. Bildade, Jó 8,4, diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. Então, para Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Deus estava punindo os pecados escondidos de Jó e de seus filhos, na mente de Bildade. E para Zofar em hebraico, né? Zofar, significa escondido. Não se sabe ao certo o significado do nome dele. Ele era um gentil recém-convertido da época, ele era um árabe. E Jó 11, 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Então, para ele, o justo não passa tribulação. Para Zofar, o justo ele não passa por tribulação. E, por fim, nós temos Eliú, que fala que o sofrimento é uma correção divina, é Deus corrigindo o ser humano. Eliú, que significa ele é meu Deus, ou é meu Deus. Jó 36,15. Ao aflito livra da sua aflição, na opressão se revela aos seus ouvidos. Ele é um jovem que chegou ali para tratar do assunto em meio a 4 anciões, a saber, Jó e seus amigos. Então, não sei qual é o problema que você está passando, não sei se é um problema na área financeira, se é um problema na área espiritual, se é um problema na área amorosa, se é um problema na área psicológica, se é um
problema de caráter físico, enfim, eu não sei qual é o problema, mas o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, ele permite, se ele não manda, ele permite o sofrimento na nossa vida por vários motivos diferentes. A Bíblia diz que o crisol prova a prata e o fogo o ouro, e Deus prova os corações. Não é porque Deus não conheça nossas intenções e nossas reações, mas é para ele mostrar para o inimigo e para as forças do mal que ele não investiu em vão em mim, ele não investiu em vão em você. Apesar das nossas limitações e falhas, ele conta com o nosso empenho, a nossa perseverança na luta contra as forças do mal, na luta contra o pecado, contra o mundanismo, contra Satanás e suas hostes. E Deus ainda considera muitos de nós amigos dele. A questão da amizade com Deus, ela é muito relativa, porque quanto mais eu converso com um amigo, mais eu me familiarizo com ele, mais eu me torno íntimo dele. Então, quanto mais você conversa com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E a Bíblia também diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E ele diz que serei achado de vós. Então, se a gente buscar, a gente vai achar Deus. O problema é que as pessoas estão buscando não mais a face de Deus, a presença de Deus. Estão buscando os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. Mas o livro de Deuteronômio diz que quando eu obedeço a Deus, as bênçãos vão me seguir em profusão. Então, eu ser abençoado, os milagres virem até mim, em vez de eu ir atrás dos milagres, isso aí é um resultado de eu buscar amizade com Deus. É uma coisa fantástica de se pensar e ao mesmo tempo imensurável. Então, por que o problema pode vir na vida de uma pessoa? Primeiro, pode ser castigo de Deus, sim. Quando Davi levanta o censo de Israel, que foi o seu maior pecado, quando ele contou o exército, Deus até usou Joabe para tentar impedir ele, mas Deus não interviu no livre-arbítrio do rei Davi. Quando ele começa a contar, Deus manda um anjo na porta do palácio, estende a mão sobre Jerusalém e milhares de pessoas caem mortas na frente do rei, feridas por peste bubônica. Olha só. Então ali foi castigo de Deus. Aí, peraí, os inocentes morreram por causa do pecado do rei? Aí já é outra questão a ser comentada. Não, se você ler o contexto, você vai ver que Deus não cometeu nenhuma injustiça ali. Continuando. Então pode ser castigo? Sim, pode ser castigo. Pode ser também um teste para amadurecer a gente espiritualmente e mostrar para Satanás que nós somos amigos de Deus? Sim, como nós vínhamos falando sobre Jó, né? Jó que passou tudo o que passou. Não é fácil um dia só você pegar na alça de 10 caixões de filhos que você tirou debaixo de escombros e enterrá-los todos num dia só. Isso depois que você já perdeu todos os seus bens, todas as suas herdades, todo o seu patrimônio, tudo que você tinha em termos de bem material se foi. Quando você está só com a roupa do corpo, como se não bastasse tudo isso, você adoece de uma enfermidade assustadora, que lhe consome, que lhe carcome da planta dos pés à planta da cabeça. E até sua mulher, que era a única que estava com ele no caso, né? A esposa dele era quem ainda estava do lado dele. Deixa ele. Aí aparecem os amigos, como eu disse, amigos da onça, que em vez de ajudar o companheiro com palavras de ânimo, palavras que trouxessem alguma esperança para Jó, começam a julgar o amigo, em vez de ajudar o amigo. É o famoso abraço de tamanduá. E depois chega Eliú e tenta explicar, mas não explicou muita coisa não. Ele só falou algumas coisas óbvias,
Mas sobre Jó ele não falou muita coisa contundente, né? No final das contas, só quem estava com a razão acerca dos argumentos que falou foi, obviamente, o nosso Deus, que chegou e mostrou para Jó que não adianta tentar entender as coisas ocultas de Deus. Deuteronômio 29 e 29. Então, pode ser castigo, pode ser um teste, que foi o caso de Jó, um teste da fé, para amadurecimento espiritual e para vergonha do reino das trevas. E pode ser também fatalidade. A gente vê isso na torre de Siloé, que caiu e morreram 13. Perguntaram ao mestre, né? Jesus, mestre, esses homens eram mais pecadores do que nós? Ele disse, não. Em outras palavras, vou falar com minhas palavras aqui, o mestre disse que ali foi uma fatalidade. Podia acontecer com justo ou com injusto. E Coelete, ele fala lá, Salomão, ele fala lá no livro de Coelete que o homem é como o peixe que é apanhado por uma rede traiçoeira do acaso. Então, nós somos muito vulneráveis às circunstâncias da vida e até mesmo fatalidades. Tipo, agora eu estou aqui, mas daqui a alguns segundos só Deus sabe se eu ainda estarei nesse planeta. Então nós dependemos totalmente de Deus. Então é isso aí. Eu não sei o que você está passando, mas se for um castigo, uma repreensão do nosso Pai, de Deus, Ele só castiga o filho a quem ama. Então se Ele castigar a mim, se Ele castigar a você, é porque Ele não nos ama e não quer nos condenar como o mundo. Segundo, se Ele permitiu, se é algo que Deus permitiu, como no caso de Jó, então Deus ele não dá uma coisa que a gente não possa carregar. Então, resista. Não blasfeme, não murmure, não envergonhe Deus, porque aquele que honra Deus, Deus honra ele. A Bíblia diz, honra quem honra. Então, se você honra a Deus, não porque mereçamos, mas porque Ele é misericordioso e a graça dele é abundante sobre nossas vidas, Ele vai nos honrar, porque Ele é fiel e verdadeiro. E se for uma fatalidade, Deus sabe o que faz. Deus é aquele Deus que pode entrar na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas pode permitir uma morte de um mártir como João Marcos, que morreu, segundo historiadores, morreu queimado numa fornalha. Aí você me pergunta, por que Deus não entrou na fornalha com ele? Não são os caminhos de Deus os nossos caminhos, nem os pensamentos dele os nossos pensamentos. E Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. É isso aí, até a próxima. Deus abençoe.